Graça e paz a todos. Tenham uma boa noite. É com alegria que nós estamos reunidos para mais uma aula do nosso seminário teológico à distância, ESTAD. Então nós estamos aqui e estas aulas estão disponíveis também no meu canal Gilberto Rebouças, tudo minúsculo, no YouTube. E nós também temos uma página onde eu convido você para ir lá, uma página no Facebook chamada de Comunidade Bíblica Online. É uma igreja virtual para esses tempos de pandemia, onde a gente não pode sair de casa. Então segue aquela página. Lá nós temos pedido de oração. Boa noite, Tata. Nós temos pedido de oração, nós temos doutrina, nós temos escola bíblica. Eu também, mais ainda. E nós temos hoje esta página à sua disposição. Boa noite, Ian. Da Comunidade Bíblica Online, onde você pode ir. Eu já coloquei lá hoje mais uma arte. Nós temos 3 artes que a gente fez. Uma sobre pedido de oração. Você pode colocar lá seus pedidos de oração. Uma sobre testemunho de Deus abençoando sua vida através desta página, através das pregações, dos ensinos, das aulas, do louvor, do ensino escrito e do ensino oral, e também das orações. Para você que tem sido abençoado, nosso irmão Ian já foi lá, já deixou o testemunho dele, então você pode ir lá e dar o seu testemunho. E hoje eu fiz uma arte da nossa escola bíblica dominical. Então hoje nós vamos continuar a nossa aula. Então lembremos os dias de aula. A aula do ESTAD, Seminário Teológico à Distância, e os alunos do CETAD que quiserem fazer as matérias que não fizeram, como por exemplo, eu vou perguntar ao Ian e ao Júnior se fizeram já esta matéria. Se vocês ainda não fizeram, vocês podem fazer. É só falar com a Lídia, ela já está orientada. Então a pessoa faz por aqui e o crédito cai lá, certo? No CETAD. Então todos os irmãos do CETAD podem fazer as matérias que ainda não fizeram. O Alan também agora pode se matricular lá e fazer de onde você estiver. Eu sei que você viaja muito, então hoje você pode se matricular. Mande uma mensagem para esse zap, certo? 9203, eu queria pedir a Thalita para colocar aí, 9203-7604. O Alan querendo se matricular para estudar à distância, onde ele estiver, 9203-7604. Você pode se matricular aqui no ESTAD, Seminário Teológico à Distância, porque não há como você escapar da mão de Deus. Então todos os alunos que quiserem, aqueles que ainda não fizeram, Ian, você já fez essa disciplina? Então todos aqueles que não fizeram, tá aí o 085 dessa obreira, que é uma legítima Rebouças, certo? 9203-7604, você em qualquer lugar do Brasil pode se inscrever, certo? Você pode se inscrever, e os alunos do CETAD também podem se inscrever para recuperar matérias que não fizeram. Então basta entrar em contato com a secretária do CETAD, a irmã Lídia. E Alan, você pode me ligar nesse telefone aí, 7604, a Thalita está colocando aí. A Thalita é meu grande amor, é minha sobrinha, é uma obreira
assim tremenda que Deus me deu. A paz do seu irmão César. O Ian já fez, graças a Deus. O Ian está desde o princípio. O Ian é um baluarte da perseverança. E eu desejo a você, meu irmão, toda a saúde do mundo. Você é um amigo, irmão já. César, Deus abençoe a todos os irmãos da Tejuçuoca, santos em Cristo. Então, irmãos, vamos lá para a nossa aula, porque vocês querem aula. Então, quem quiser se matricular, eu queria pedir ao Ian que colocasse aí 9203, que a área é 85, 9203-7604. Então, faça o seu seminário online. As aulas ficam postadas. Lá tá aí, ó, Thalita Rebouças. Não é brincadeira, não. Essa moça, certo? É meu grande amor. É uma filha do coração. É minha sobrinha neta. Minha sobrinha, aliás. Mas eu amo demais. Eu amo muito. Eu amo profundamente essa minha sobrinha e tenho muito orgulho dela também, professora, certo? Então eu tenho um orgulho tremendo desta moça linda, 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 certo? Agora cuidado com os olhares, porque eu tenho ciúme dela, certo? Ela é linda demais, certo? Então obrigado, Ian, você também é uma bênção do céu. Então tá aí o nosso contato, é um zap, WhatsApp, para você entrar e se matricular, né? Então, se você não fez ainda estas cadeiras, nós estamos iniciando o curso, você pode se matricular sendo do CETAD e vai valer pelo CETAD. Isso eu já acordei com a Lídia e ela já está informada da minha decisão. E as pessoas que estão longe, como esse nosso amado irmão Alain, que viaja muito. Tem o pastor também, Erivaldo, viaja muito. Então, onde você estiver, Deus vai te alcançar. Então, vamos lá. Nós estamos falando da doutrina da inspiração. E hoje, nós já vimos que toda a Escritura é divinamente inspirada. E nós já vimos que os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E nós já vimos que a doutrina correta, a teologia correta, ela vem desde os dias de Moisés, passa pelos apóstolos, atravessa a história da igreja e chega aos nossos dias. Sempre teve desvios, mas essa teologia que é chamada de teologia ortodoxa, Ayrton, Deus te abençoe, meu irmão. Então, os irmãos que quiserem se matricular, está aí o zap, 9203-7604, você se matricula e faz aqui o seu curso no conforto da sua casa. Porque, irmãos, eu tenho certeza que após essa pandemia, nunca mais nós vamos agir da mesma maneira, nós vamos viver da mesma maneira. Eu tenho a impressão de que muita gente vai trabalhar a partir de seus lares. Eu tenho a impressão que aquilo que já era um processo pensado vai se tornar uma realidade, porque já se tornou uma realidade. Eu acho que vai ter continuidade. A questão do ensino à distância vai ser, vai dar um upgrade, um salto tremendo. Então vamos lá. Todas as vezes que tem uma teologia correta, surgem teorias erradas. Então a teologia correta serve como parâmetro, como baliza, como norteador, para que a gente, quando a pessoa sair do que é correto, a gente poder descobrir que ela saiu, que ela equivocou-se, que entrou por um caminho errado. Então, com respeito à inspiração, muitas vezes a gente vê pessoas pregando, mas nem sequer sabe que estas pessoas entraram por um caminho errado em relação à inspiração. Então nós já vimos que toda a Escritura é inspirada, nós já vimos que os homens falaram movidos pelo Espírito Santo. Agora, no decorrer da história, surgiram várias interpretações equivocadas a respeito da natureza da inspiração, para que você
possa discernir, para que você possa olhar e dizer assim, rapaz, agora eu sei de onde fulano tirou aquela ideia. E às vezes a pessoa prega sem saber o que está dizendo, sem saber que este equívoco já foi cometido, porque se você estudar a história da igreja e a teologia, você vai descobrir o seguinte, que não há nada de novo debaixo do sol, que os erros que se cometem hoje já se cometeram lá no passado, e que teologia é um estudo acertado acerca de Deus. Então nós vamos começar com algumas das teorias e depois eu vou começar pelas falsas para depois chegar à verdadeira. Alguns estudiosos disseram que a teoria da inspiração, então eu vou começar com as falsas, as equivocadas, que a teoria da inspiração natural, eles disseram que assim como houve homens inspirados, como Shakespeare, Beethoven e outros grandes homens, Paulo, Pedro, Tiago, João também estavam nessa mesma categoria. Ou seja, não havia nada de sobrenatural. Então eles acreditam o seguinte, que os escritores da Bíblia tiveram uma inspiração natural, que não era divina, que não era o sopro divino, mas que assim como tem homens com capacidade literária, capacidade de escrever, capacidade, são inspirados por si mesmo e em si mesmo, então eles acreditam que a inspiração era natural. Então eles dizem que quando a Bíblia foi escrita por pessoas com dons, com capacidades naturais e que, portanto, a Bíblia é um livro não divino, mas um livro apenas humano. Não, eles negam a natureza divina da Bíblia, a sobrenaturalidade da Bíblia. Então você vai ver em muitos círculos, em muitas pregações, em muitos estudos, a pessoa dizer que assim como Shakespeare era inspirado, assim como Beethoven e tantos outros foram inspirados por Deus, os apóstolos também. Então, você já sabe que eles são adeptos, seguidores da teoria da inspiração natural. Outros disseram não. Vamos para outro caminho. Então, o segundo equívoco é a teoria da inspiração divina comum. Eles dizem, que foi até uma pergunta, eu acho que foi o Fabiano que fez, se a nossa pregação hoje é inspirada, é. Então outros disseram, não, a Bíblia é inspirada por Deus. Mas eles disseram o seguinte, é chamada de teoria da inspiração divina comum. Aí você já está notando, eu sei que você é muito inteligente, e você já percebeu que a teologia ortodoxa, ela serve como baliza, como parâmetro, e que no cristianismo há liberdade de pensamento. E que cada um de nós pode expressar a sua crença, a sua maneira de entender, mas que esta crença, esta teologia nova, vai ser submetida ao escrutínio, ao exame da teologia ortodoxa, da interpretação correta, do estudo correto, aceito, transmitido. Então, cada uma dessas vai ser. Então, nós já vimos que o primeiro equívoco é imaginar que a Bíblia é um livro simplesmente humano. Então, a Bíblia seria um livro igual a qualquer bom livro que você encontra em uma livraria. Então é por isso que esse povo tem uma fé racional, uma fé humana. Então para eles a Bíblia não é. E chegou um povo e disse não. Um grupo de estudiosos que disse a teoria da Bíblia, a natureza dela é a chamada teoria da inspiração comum. Diz que é a mesma que nos sobrevém quando nós estamos cantando,
orando ou pregando. Então eles dizem que a mesma inspiração dos apóstolos é a mesma que nos vem hoje. E nós já dissemos isso, acho que explicando ao Fabiano, que não. Isto é mais um equívoco, porque senão a inspiração da Bíblia era o que a gente chama de inspiração infalível. Não estava sujeita a erro, não estava sujeita a equívoco, porque estava sendo criado o livro que ia ser a base, a baliza, o parâmetro. É como você vai numa estrada e você vai ver ali do lado da estrada aquele material de aço para impedir que as pessoas caiam lá embaixo. Então, existe uma teologia ortodoxa que guia a gente na estrada da vida e impede que a gente descambe, que a gente desça, que a gente se desvie para outras teologias. Então, é permitido no cristianismo se pensar. É permitido se pronunciar. O cristianismo não é uma religião e a teologia não é um estudo onde você não pode expor seus pensamentos. Você pode expor, qualquer pessoa pode expor a sua teologia, só que esta teologia exposta, uma vez ensinada, ela vai ser submetida à Bíblia, que é a maior autoridade em questões de fé e prática, e a doutrina da teologia ortodoxa. E aí, se ela se aguentar, se ela continuar de pé, ela será ensinada. Se percebermos que ela é equivocada, que saiu do trilho, que descarrilhou, então ela será refutada. Então a teoria da inspiração comum é uma teoria que foi um equívoco, porque a teoria dos escritores da Bíblia é uma teoria infalível. Era uma inspiração infalível. A que nos vem hoje está sujeita a falha. Por isso que quando alguém está pregando ou ensinando, no caso aqui você tem que conferir com as escrituras. E um dos exemplos mais claros é que Paulo prega nas igrejas e ele sai passando por Tessalônica, Filipe, Tessalônica, e os judeus não olham nas escrituras, apenas o perseguem, mas quando ele chega em Bereia, o povo confere a teologia dele com as escrituras para ver se era assim. E os bereanos ficaram famosos na história, então toda pessoa que confere com as escrituras qualquer novo ensino é chamado de cristão bereano. Deus abençoe, Socorro Borges, Deus seja contigo, Deus seja contigo, Erasmo. Então não esqueçam que todo dia de segunda a sábado nós temos uma live ao meio-dia e que de domingo a terça, nós temos ou aula ou pregação aqui às 20 horas e quarta e sexta no Instagram nós temos, e vocês podem nos acompanhar, quarta às 16 horas no Instagram, uma live com ensino, sempre ensino da Bíblia, e sexta às 18 horas, então quarta às 16, sexta às 18, então todos os dias live aqui, não esqueça da live ao meio-dia, divulgue, né? Então os teólogos foram e refutaram e disseram, espera aí, a teoria infalível parou quando foi escrito o último livro da Bíblia. Porque se houvesse ainda teologia, inspiração infalível, então poderia se acrescentar. Então nós estaríamos dando autorização para a Igreja Católica acrescentar. Porque a teoria da Igreja Católica é a seguinte, até 1546, no Concílio de Trento, os livros apócrifos, eles existiam dentro de muitas traduções da Bíblia, inclusive traduções protestantes, mas era sabido, era do conhecimento de todos que aqueles livros não eram reconhecidos e não faziam parte da Bíblia hebraica, da Tanar.
mas foram escritos no período interbíblico, ou seja, entre Malaquias e Mateus, que é chamado de século do silêncio, que durou 400 anos. Mas o que acontece? A Igreja Católica, em 1546, já em quase 40 anos de reforma protestante, ela não podia refutar os ensinos do protestantismo que se espalhava pela Europa. Ela faz um concílio chamado Concílio de Trento, e neste concílio eles aplicam algumas coisas, eles criam o Index, que é uma lista de livros proibidos, eles criam a Comunidade de Jesus, chamada de jesuítas, eram teólogos para refutar e para perseguir os cristãos protestantes, e eles condenam a Bíblia traduzida por Lutero, e eles colocam na Bíblia deles mais os livros que a gente chama de apócrifos, certo? Como Judite, Baruque e tantos outros que nós vamos estudar aqui, porque a Igreja Católica crê que ela fez a Bíblia. E se ela fez a Bíblia, ela pode acrescentar os livros que quiser. Por isso ela crê na infalibilidade papal, com todo respeito aos católicos. Sabemos que vocês têm direito de crer, mas divergimos e divergimos em amor. Então o que acontece é que o que acontece? Muitas vezes os protestantes também, por equívoco, acham que a mesma inspiração que veio sobre Paulo é a mesma que vem sobre nós. Então por isso a Igreja Católica acha que ela pode acrescentar livros à Bíblia sem nenhum problema. Mas quando chega em Apocalipse, a Bíblia diz que se você acrescentar alguma coisa, será tirado sua parte da Bíblia. Se você acrescentar, serão acrescentadas maldições. Se você tirar, será tirada a sua parte da árvore da vida. Ou seja, está completo. Ninguém pode acrescentar nem diminuir. Então a inspiração completa, infalível, inerrante, encerrou-se. Você pode ler isso lá no fim do Apocalipse, quando termina o Apocalipse, e não é à toa que quando foram reunir os livros da Bíblia, colocaram o Apocalipse no final da Bíblia, para que a gente saiba que a inspiração plena, que a inspiração infalível acabou quando encerrou-se a Bíblia. Por que que acabou? Para que ninguém tente escrever mais nada e diga assim, olha, eu escrevi isso aqui, é da Bíblia. E você vai ver que tem muitos livros que tentaram colocar na Bíblia, mesmo assim, como o Pastor de Hermas, Evangelho de Pedro, e tem tantos que nós vamos chamar, que nós vamos estudar aqui, não tem. Eu só peço a vocês um pouco de paciência, porque nós vamos estudar sobre tudo isso, alguns livros que o povo queria colocar dentro da Bíblia. Então a doutrina da inspiração diz o seguinte, a doutrina da inspiração comum é que a mesma que os apóstolos tinham é a mesma que nós temos? Não, certo? Nós temos inspiração hoje, baseado na iluminação que nós temos da revelação de Deus na Escritura. Como nós já vimos a diferença entre inspiração, Deus motivou as pessoas, Deus se revelou a elas, quando elas registraram aquilo que Deus as revelou, como é o livro do Apocalipse, este registro é chamado de revelação. Então nós já vimos que tudo que Deus queria revelar está na Bíblia. Toda a revelação de Deus está na Bíblia, mas nem toda a revelação que está na Bíblia está ao nosso alcance, porque por causa da nossa limitação enquanto criatura e por causa da queda, nós não podemos enxergar, a não ser que o Espírito Santo nos ilumine. Então, nós precisamos hoje não de revelação, porque revelação nós já temos, é a Bíblia. Nós precisamos de iluminação para que a gente possa compreender, quando Paulo disse que Deus ilumine os olhos do nosso entendimento. Então,
surgiu essa teoria da inspiração divina comum, que também foi refutada pela teologia ortodoxa. Surgiu mais uma teoria equivocada. Então, pessoal, antes de você estabelecer a teoria certa, muitas surgem, certo? E isso não é de todo mal. Por quê? Porque são tentativas de se explicar a natureza da teologia. Só que muitas vezes os teólogos erram. Sullivan, meu genro, Deus te abençoe. Então surgiu mais uma, a teoria do ditado verbal. Certo? Ela ensina que Deus ditou as palavras sem levar em conta a personalidade, o ambiente, a cultura. Então essa está mais para aquela história de psicografia, em que a pessoa fecha os olhos e um espírito começa a escrever por ele. Tem muita gente que pensa que foi assim. Que a inspiração das escrituras é que o Espírito Santo se apossou do autor e aí ele começou lá a escrever. Isso é mais para outra tradição religiosa. Então, essa é a teoria do ditado verbal. É como se Deus dissesse, escreva assim, faça assim, faça assim, faça assim, deixa eu pegar na tua mão. Não. Nós vamos ver que a teoria, a doutrina verdadeira a respeito da inspiração. E professor, por que a gente estuda isso? Porque você vai ver isso em vários lugares. Porque você vai ver em determinados ambientes pessoas dizendo que a Bíblia é um livro igual ao de Shakespeare, teoria da inspiração comum. Outros vão dizer, irmãos, Deus inspirou a Paulo, inspira a nós também. Tenha cuidado. São inspirações diferentes. Uma inspiração plena que encerrou, a outra inspiração baseada na iluminação. Certo? Então, eles acham que Deus ignorou o ambiente, onde as pessoas moravam, a língua que elas falavam as pessoas a quem elas escreviam, e não foi assim. Então, a teologia refutou também essa. Outro equívoco, você vai dizer, você vai ver como surgem equívocos, e a teologia vai refutando esses equívocos. A teoria da inspiração das ideias. Os defensores, os proponentes, diziam que Deus inspirou apenas as ideias e que deixou a cargo dos escritores a escolha das palavras. Então também é equivocada. E como se Deus dissesse assim, Paulo, fale sobre justificação. E Paulo dissesse, tá bom, senhor. Eu vou falar sobre justificação. E aí, tudo que Paulo falasse de justificação vinha dele. Então Deus deu a ideia e Paulo construiu sobre essa ideia. Mas nós vamos ver que Deus fez mais do que dar a ideia. Porque se você escreve qualquer coisa, ou se você conversa com alguém, você vai se pronunciar, você sabe que muitas vezes nossa cabeça compreende, mas faltam-nos palavras, vocabulário, para que a gente possa transmitir com exatidão aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que para nós é tão fácil de entender. Mas como é difícil, e você que já fez o Enem, como você sabe que você na cabeça tem uma história, uma redação pronta, você tem uma ideia, mas aí falta-lhe palavras, falta organização e principalmente como traduzir aquilo que está aqui na mente e colocar no papel, fazer nascer aquela criança chamada ideia. Então existe a última teoria equivocada, que é a teoria da inspiração parcial. Essa é a pior de todas. Ela ensina que algumas partes da escritura são inspiradas e outras não. Certo?
é o que se diz popularmente que a Bíblia contém, mas não é as Escrituras. Então, ela ensina que, por exemplo, os milagres não são verdadeiros, as genealogias, aquela história de Abraão gerou Isaac, gerou Jacó, o nascimento virginal. Então, a teoria da inspiração natural, eles creem o seguinte, que a Bíblia é uma mistura de verdade e lenda. O difícil é encontrar onde é que está essa verdade, onde é que está a lenda. Certo? Então agora nós, já que nós sabemos das teorias que você tem aí no seu material de aula, que começa na página 18, nós vamos para a teoria correta. Qual é a teoria correta que fala sobre a natureza da inspiração das Escrituras? Ela é chamada de teoria plenária e verbal. Plenária, certo? Porque ela ensina que toda a Escritura, não de capa a capa, porque a capa não é inspirada, mas do Gênesis ao Apocalipse, a Escritura é a palavra de Deus. Então ela é plenária porque ela crê na inspiração plena de todos os livros da Bíblia. Então a teologia ortodoxa, ela ensina. E se você tiver alguma dúvida do que eu estou ensinando aqui, é só pedir aí que eu vou tentar ler aqui e tentar tirar a sua dúvida. Se por acaso você não entendeu, coloca aí que eu vou tentar tirar a sua dúvida. Agora coloque em letra maiúscula que vai me ajudar bastante. Então, a teoria correta é chamada de plenária e verbal. Plenária porque ela acredita na inspiração de toda a Escritura do Gênesis ao Apocalipse. Que Deus inspirou do Gênesis ao Apocalipse. E citam sempre aquele texto de Paulo, toda a Escritura, e não parte dela. É divinamente inspirada. Então, toda a Escritura é inspirada. É isso que a teologia ortodoxa ensina. E ensina também que ela, além de ser plenária, e aí eu queria que, se você está entendendo até agora, você fizesse só assim o emoji ok, né? Se está dando, para que eu possa continuar, porque eu quero nessas aulas que a gente vá interagindo aí, certo? Que você possa fazer pergunta, certo? Então, se tiver dúvida, é só colocar aí que eu tento responder daqui, certo? Eu sou servo de Deus na direção de vocês. É um prazer estar com vocês aqui, uma delícia estar com vocês aqui, tão longe e tão perto, certo? Então ela é também verbal, então ela é plena, porque é do Gênesis ao Apocalipse. Então vamos lá. Alguns usam o texto que o Senhor citou em Apocalipse para dizer que a própria Bíblia dá margem para esse acréscimo no texto sagrado e lança até maldições como refutar. Não é difícil, certo? O que acontece? O texto do Apocalipse diz: se alguém tirar alguma coisa da escritura desse livro, das profecias deste livro, será retirada a sua parte na árvore da vida. E se alguém lhes acrescentar, serão acrescentadas as pragas deste livro. Em primeiro lugar, se está referindo ao Apocalipse. Em segundo lugar, quando se foi
delimitar o cânon. Cânon é a reunião dos livros, porque os livros antigamente eram soltos, eram isolados. Você tinha o livro de Mateus num canto, a carta aos Romanos em outro, até que um dia resolveu-se fazer o cânon. O cânon é o ajuntamento, é a lista dos livros, é a separação do trigo e do joio, é dizer esse livro é inspirado, esse não. Então o que aconteceu quando os ortodoxos, aqueles que defendiam a inspiração plenária e verbal, foram escrever, foram colocar o cânon, eles disseram, vamos colocar o Apocalipse em último lugar, para que o Apocalipse seja uma referência para apontar para toda a escritura que nós cremos. Então, passou-se a crer que, eu vou já responder o que é cânon, certo? Passou-se a crer que toda a escritura, que o Apocalipse estava se referindo a toda a escritura. E aí o que aconteceu? Aqueles que queriam, né, porque eles não tinham como refutar a reforma. Obrigado por ter escrito em letra maiúscula. Aqueles que não tinham como refutar a reforma começaram a tentar agora desqualificar esse texto e interpretá-lo noutra direção, porque não havia como refutar os protestantes e os reformadores com a Bíblia, que nós temos de 66 livros. Então, por isso, eles torceram aquele texto, mas não tem como torcer o texto. O texto está dizendo que a inspiração terminou, a Bíblia, o livro sagrado está, o cânon está completo. E aí surgiu uma segunda pergunta, que era o que é cânon. Cânon é o nome que se dá à lista de livros considerados inspirados por Deus. 39 no Velho e 27 no Novo. Então isso é chamado cânon, que nós ainda vamos ver aqui. É só ter um pouco de calma que a gente chega lá. Então cânon é o nome que se dá, certo? Então cânon é o nome que se dá. Eduardo tá pensando, Deus abençoe. Então deu para entender, pessoal? Então todo mundo que quer acrescentar livros, porque foi uma luta no primeiro século, no segundo século, os gnósticos tentando acrescentar evangelhos, e os teólogos da época tiveram que lutar muito para que a Bíblia chegasse até hoje com livros inspirados, certo? Então, se o Fabiano entendeu, eu peço que dê um sinal. Então, a teoria da ortodoxia é que também não apenas plena, não apenas do Gênesis ao Apocalipse, mas, Eduardo Faquete, se você tiver alguma dúvida, meu amigo, meu irmão, pode colocar aí que a gente tenta. Eu digo sempre que toda pergunta é fácil, o difícil é a resposta, certo? Mas a gente tenta dirimir as dúvidas. Então, ela é também, além de ser plena, nós cremos na inspiração plena, do Gênesis ao Apocalipse, e Fabiano Pires, não entendi, vou explicar de novo. O que acontece? O livro do Apocalipse, ele vai nos dizer o seguinte: todo aquele que tirar algumas palavras das profecias deste livro, será tirada a sua parte na árvore da vida. E aquele que acrescentar, serão acrescentadas as maldições. Então, ali está se findando, se pondo um ponto final nos livros considerados inspirados. Então, o cânon, a lista de livros, terminou. Então, ninguém mais pode dizer que escreveu um livro e este livro é inspirado, porque não é mais, porque no Apocalipse está findada a inspiração
a revelação de Deus no seu todo, ela chegou ao final, ela agora já está completa. Então, o texto lá, o outro texto vai dizer, nada lhe acrescente, para que não sejas tido por mentiroso. A Bíblia diz assim, toda palavra de Deus é pura, nada lhes acrescente, para que não seja tido por mentiroso. Então esse texto é lá no Velho Testamento, e ele vai falar que todo o Velho Testamento, os 39 livros, já estão com a revelação de Deus completa, finalizada, por isso o cânon está encerrado, 39 livros. No Novo Testamento, o Apocalipse também faz referência ao final da inspiração plena, da inspiração inerrante, e agora ele fecha também, e ele diz que ninguém pode nem acrescentar, nem diminuir, significando que a inspiração, a revelação de Deus está completa, plena. Então o que acontece? Que o Fabiano perguntou. Alguns não acreditam que a inspiração tenha terminado, tenha findado. Por quê? Porque se eles não têm como defender suas doutrinas apenas com os 66 livros da Bíblia. Quando nós tivermos, eu só peço um pouco de paciência, porque vocês vão compreender de forma mais clara, quando a gente chegar lá, alguns vão defender que ainda pode se escrever livro. Então a Igreja Católica dividiu os livros da Bíblia assim. Livros canônicos são os 66 que nós temos. São chamados de protocanônicos, ou seja, primeiro canônico, os primeiros a entrarem no cânon. E depois, como o protestantismo, na liderança capitaneado por Lutero, Zwinglio, Calvino, Filipe de Melancton e outros, estavam levando as escrituras, refutando as doutrinas equivocadas da igreja de quase 2000 anos e comparando as doutrinas e práticas da igreja com os ensinos, principalmente do Novo Testamento. Então a igreja entrou em surto. Então a igreja percebeu que ou ela toma uma providência ou toda a Europa se tornaria protestante. Então eles fizeram um concílio em Trento e disseram que é o que a gente chama de contra-reforma, é um contra-ataque. E eles disseram, como é que a gente vai barrar esses caras aí? Como é que a gente vai barrar essa turma que está de Bíblia na mão, dizendo que nós estamos errados? Então o que eles fizeram? Eles criaram um concílio para acertar isso, uma reunião, que não é daquela do nosso governo, uma reunião, certo? E que foi um clima tão espiritual, e se você ler livro, dizem que os bispos se agarraram em socos e pontapés, porque alguns diziam, não vamos acrescentar nada à palavra de Deus, outros diziam, vamos. Então foi nesse clima espiritual de socos e pontapés, e xingamento, e falar na mãe dos outros, etc, etc, que eles decidiram bater o martelo e disseram, nós vamos acrescentar, porque senão não tem como defender missa pelos mortos, não tem como defender oração pelos mortos, não tem como defender purgatório, não tem como defender um monte de coisa, e esses protestantes vão acabar com a gente. Então aí acrescentaram, em 1546, 7 livros à Bíblia, que tornou um total, o cânon deles é de 73 livros. Certo? Então é por isso que, mas para fazer isso tem que desfazer o texto da Bíblia, lá em Apocalipse. Então tem que dar uma maneira de torcer e de fazer com que o Apocalipse diga o que eles querem e não o que o Apocalipse realmente está dizendo.
Então, Fabiano, se você entendeu, eu espero que você dê um ok, certo? Se você não entendeu depois, a gente pode conversar mais no privado, certo? Então, a inspiração verbal, ela é plenária e verbal, porque ela ensina que Deus não apenas inspirou as ideias, mas que Deus inspirou também as palavras. Que Deus deu a ideia de escrever, mas eu gostaria de ouvir você, Fabiano, de ler você aqui, que você pudesse dizer assim, olha, pastor, eu entendi, eu continuo não entendendo, porque aí eu terei o maior prazer de tirar suas dúvidas. Quero que você saiba, Fabiano, que você já é muito querido, que já é da família e que eu tenho muita alegria em tê-lo aqui e suas perguntas são muito pertinentes e eu tenho o maior prazer em respondê-las. Certo? Então o que acontece? E isso, Fabiano, muitos protestantes também que não creem na inspiração total da Bíblia, eles também vão ter que torcer aqueles versículos. Então, se vocês tiverem, pessoal, um pouco de cuidado quando forem ler os textos, você vai perceber que as pessoas estão torcendo o texto. Que as pessoas estão fazendo o texto dizer o que elas querem que ele diga. Por exemplo, pessoal, se você não lê a Escritura com responsabilidade, lendo o que vem antes e o que vem depois, o contexto, você pode inventar na Bíblia qualquer doutrina. Todo tipo de doutrina errada saiu da Bíblia. Se você vê qualquer religião equivocada aí, amém. Qualquer religião equivocada, você vai ver que ela foi tirada da Bíblia. Porque é aquela história que eu já disse, um pastor passou, viu os jovens da igreja jogando e ele não concordava com o futebol, foi preparar uma doutrina para a noite. E ele disse, hoje eu vou falar de 5 pontos porque um cristão não pode jogar bola. Ele disse, primeiro, Jesus falou para a bola. Nada, meu irmão, estou aqui para isso. A seu serviço. Jesus falou para a bola. Aí. Segundo, Jesus disse, tirai a trave. Terceiro, Jesus disse, lançai as redes. Quarto, Jesus disse, o campo é o mundo. E ele termina o sermão dele dizendo assim, e o juiz é iníquo. Aí eu pergunto a você, tem isso na Bíblia? Tem. Está falando de futebol? Aí é outra história. Certo? É parábola, é uma história. Lançar rede é rede de pesca, não tem nada a ver com trave. Tirar a trave é tirar a venda do olho, aquilo que impede de enxergar. O campo é o mundo e não um campo futebolístico. E o juiz é um juiz de uma cidade e não um juiz de futebol. Então eu posso pegar a Bíblia picotando, tirando daqui e dali, por isso que eu prefiro os sermões expositivo, onde você lê um texto, permanece no texto e você vai explicando o texto, versículo por versículo. Porque tem aquele sermão que a pessoa lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. É sermão de 3 pontos. Então a inspiração da Bíblia também é verbal, porque Deus inspirou as palavras. Aquilo que faltava na cabecinha de Paulo, nós vamos ver agora. Olha o que o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 2 e 13. Então nós vamos tirar um dia onde a gente vai fazer uma reunião pelo Google Meet e onde vocês vão poder fazer as perguntas ao vivo. Certo? Então olha o que Paulo diz. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então Paulo vai nos dizer que existe, que Deus inspirou não apenas as ideias, mas inspirou também as palavras que eles deviam colocar no texto. Irmão, tenha misericórdia do professor e digite em letra maiúscula, caixa alta, por favor. Porque aí eu tento aqui ver, mas não dá. Então, o que acontece? Paulo diz que Deus inspirou, então é plenária, Deus inspirou todo, do Gênesis ao Apocalipse. Deus inspirou as palavras também, para que, gostei, certo? Para que eles, porque na hora que eles estão escrevendo, vai faltar palavras, se depender do homem, eu e você sabemos disso. Então Deus inspirou a palavra, porque uma palavra errada, meu irmão, é tanto que a Bíblia tem a palavra thanatos ou thanatos, depende de quem pronuncia. Em grego a palavra thanatos quer dizer morte. Mas quando a Bíblia se refere aos cristãos, ela chama não de thanatos, mas de dormir. Ela diz: os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. É um eufemismo. Então, ele diz assim: fulano dormiu no Senhor. Ele diz, Jesus diz: Lázaro, nosso amigo, dorme. Isso era uma palavra para os crentes, para os cristãos. Então você vai ver que quando fala geralmente não cristão, diz assim: morreu o rico e foi sepultado. Mas quando Paulo vai falar da morte de cristãos, ele usa outra palavra, a palavra dormir. E a palavra muitas vezes ela tem sentido distinto em lugares distintos. Paulo vai dizer os que dormem no Senhor, ou seja, os que morreram em Cristo. Certo? Mas lá na frente ele diz assim: não durmamos. Ali, ou seja, não cochilemos, não vivamos uma vida indiferente. Então, o que acontece agora é que Deus inspira as palavras, certo? Para que a Bíblia saia perfeita e que nós possamos entender o que Deus quis dizer, o que Deus tensionava dizer. Então, ela é plenária, porque é do Gênesis ao Apocalipse, e é verbal, porque Deus inspirou as palavras. Então, Deus dá a ideia, o autor vai explicar sobre justificação, e Deus dá a ele as palavras, inspira na sua cabeça qual palavra ele deve escrever. Certo? O tempo verbal, porque nós muitas vezes não olhamos para os tempos verbais. Se você olhar na Bíblia, a Bíblia diz assim, é um texto que é muito mal interpretado. A Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então a gente imagina assim, a interpretação popular é assim: Deus veio para o judeu não quis, e aí Deus veio para nós, os gentios, e nós quisemos. Não é esta a interpretação. Quando a Bíblia diz veio para os seus e os seus não receberam, veio para Israel como nação. Deus esperava que toda a nação se arrependesse. Mas diz: e os seus não o receberam.
mas a todos que o receberam, a indivíduos dentro da nação, porque até o capítulo 10 de Atos, a igreja é composta só de judeu. Não há essa história da teologia dispensacionalista de que há dois planos, um plano para o judeu e um plano para a igreja, que Deus tem dois planos, dois caminhos. E é por isso que muita gente não vai a Israel para evangelizar. Vai a Israel apenas para passear. Mas o judeu é tão perdido quanto nós. E tem mais culpa porque teve a revelação de Deus. É isso que Paulo vai tratar em Romanos. Leia a carta aos Romanos. Então o que acontece? Certo? Agora Deus vai ter que inspirar os tempos. Então ali Deus está dizendo o seguinte: veio para o que era seu, para a nação toda. A nação como um todo não recebeu. Mas isso não quer dizer que a palavra de Deus falhou. Porque todos que o receberam, Pedro, Tiago, João, todos eram judeus. Madalena, certo? Todos, Bartolomeu, todos eles eram judeus. Então a palavra de Deus não falhou, veio para os judeus, como um todo não aceitaram. Mas, individualmente, muitos indivíduos aceitaram. E a estes que o aceitaram, dentro da nação, deu-lhes o direito de serem feitos filho de Deus. Aí dá uma explicação, a saber, quais são os dentro da nação de Israel que foram feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os que creem em Jesus. E aí tem outro texto que a gente se equivoca. É quando a Bíblia Sagrada diz assim, deixa eu ver se eu me lembro aqui o texto na sua inteireza. O texto vai dizer que tem um verbo que diz assim, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos que o receberam, Deus deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Mas tem outro texto que diz, também em João, que diz assim, deixa eu me ver, deixa eu tentar lembrar, que eu vou conseguir lembrar porque não estava no meu script. Mas serve para a gente ver como Deus... É o texto lá do final de João, onde ele está falando com Tomé. E Tomé diz assim, Senhor meu e Deus meu. Jesus diz, por que me viste, crestes? Bem-aventurados os que não me viram e creram. Então, como é que geralmente a gente interpreta? A gente interpreta para o futuro. A gente diz, oh, puxa vida, como nós somos bem-aventurados, porque Jesus diz, bem-aventurados que não me viram e creram. Tomé precisou ver para crer. Mas se você observar os verbos, não precisa nem ir nos originais, na língua portuguesa, você vai dizer, porque me viste, crestes, está tudo no passado. Aí Jesus vai dizer, bem-aventurados são aqueles que não me viram. Viram está no passado. Então ele não está se referindo a pessoas do futuro. Ele está se referindo a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés. Veja que não me viram e creram. Não é não me viram e crerão. Então, quando você for observar um texto, veja o tempo do verbo. Se o verbo está no passado, se o verbo está no presente, se o verbo está no futuro.
Porque se o verbo dissesse respeito a nós, estaria no futuro. Bem-aventurado, Tomé, os que não me viram, mas crerão. Aí era outra história. Mas lá o verbo está no passado. Bem-aventurado, Tomé. Abraão, bem-aventurado. Isso quer dizer que nós estamos fora da bem-aventurança? Não. Certo? Mas isso quer dizer que a interpretação correta é seguir o verbo no passado, que o verbo Jesus está pensando em todos aqueles que morreram, né? Irmãos, o nosso irmão César está dizendo que o vídeo está travando. Será que aí também está travando? Uma de vocês? Certo? Está aí. Porque me vistes, passado, creste, passado, bem-aventurados que não me viram e creram. Veja que os dois verbos que o Eduardo Faquet botou aí, está, ó, viram e creram no passado, certo? Não me viram e creram. Então os dois verbos estão no passado apontando. Então o que acontece? Deus supervisionou a sua palavra. Aí nós vamos para três coisas, três fatores na inspiração das Escrituras. Você vai ver que a gente fala muito de inspiração porque nós cremos, toda a nossa crença está estruturada sobre o ensinamento da Bíblia. Irmã Leda, Deus a abençoe. Leda da Silva, Deus a abençoe. Então nós temos aqui três fatores da inspiração das Escrituras. Então você que quer continuar aprendendo, você que quer continuar ouvindo, inscreva-se pelo Zap, WhatsApp, né? 9203-7604. A Thalita vai colocar aí WhatsApp para você se inscrever e se matricular, para que eu mande para você a ficha de matrícula, o formulário de matrícula, para que você possa receber o material. Tá aí, o Fabiano colocou, certo? Não me vistes e creram, certo? E vocês podem ver que os dois verbos estão ambos no passado, não apontando para o futuro. E nós geralmente ouvimos interpretações colocando no futuro. Nós também somos abençoados, mas nós vimos. Outro está dizendo por aqui, está normal, deve ser a internet lá do nosso amado irmão. Que Deus abençoe. A Eliane Victor, Deus abençoe. Pessoal, se matricule, para que vocês tenham material, em nome de Jesus, o seu filho, e para que você possa ter no final terminado um curso teológico. Eu vou tentar fazer o mais profundo possível, mas de uma maneira que seja profundo sem ser difícil, sem ser complicado, tentando traduzir de uma maneira bem simples as profundidades da teologia. Então, na teologia nós temos três fatores na inspiração das Escrituras. Então, se você ainda não sabe, teologia é um estudo acerca de Deus, né? Então, tem três fatores na inspiração das Escrituras. Primeiro, causalidade divina. Causalidade divina significa que Deus é a causa, certo? Deus é a causa da Escritura. Então a Escritura tem sua origem, sua fonte em Deus. Fabiano colocou aqui 1 de Pedro 1,8, ao qual, deixa eu ver aqui, não observo, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas esperando vos alegrais. É isso aí mesmo, irmão. Ele está dizendo agora, naquele texto, ele está se referindo aos do Antigo Testamento, e Pedro agora nos inclui. Muito bom, Fabiano. E Pedro agora diz, a vocês também, os crentes da diáspora, certo? Porque, meus amados irmãos, Maria Rosa, Deus abençoe,
nós temos que ver que cada texto foi escrito dentro de um contexto. Quando Pedro diz isto, ele está escrevendo muitos anos depois de João aos cristãos judeus da diáspora, que estão longe. Então Pedro diz, vocês não viram. Porque Pedro viu, mas os cristãos da diáspora que moravam em outras terras, eles não viram, e Pedro diz a mesma coisa. Vocês não viram e vocês contudo amam, certo? Então, esta bênção se aplica a nós, mas quando você vai interpretar João, você vai ver que Jesus está se lembrando do passado. E Pedro está apontando para pessoas que moravam fora da Palestina e que não tiveram o prazer de conviver com o Mestre. Então vamos lá, causalidade divina. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Então Deus é a causa. A Bíblia é um livro divino. Mediação profética. Mas Deus não mandou assim do céu, não jogou de paraquedas. Então tem uma mediação profética. Deus usou homens. Deus usou seres humanos para escrevê-la. Então nós já vimos que a Bíblia tem duas naturezas. A divina, e por isso ela se torna incompreensível se nós não tivermos sido regenerados. Por isso ela precisa da iluminação do Espírito Santo e precisa de muita oração para que a gente possa compreendê-la. Mas nós vimos que a Bíblia também tem uma natureza humana, ela foi escrita por homens em uma determinada época, em um determinado ambiente, numa determinada situação. E aí é onde está a necessidade de estudarmos. Então a gente tem que fazer as duas coisas. Ora, pede iluminação, pede ao Espírito Santo que nos revele, e aí a gente vai estudando para a gente separar o trigo do joio e a gente vai compreender. Mas só orar, e só jejuar, e só buscar a iluminação do Espírito, então eu estou negando a natureza humana da Bíblia. E se eu só estudar, e se eu só ler livros e eu não orar, eu não pedir a iluminação do Espírito, então eu estou negando a natureza divina da Bíblia. Então eu tenho que saber que a Bíblia é igual a Jesus Cristo. Jesus é o Deus homem. Eu não posso negar a sua humanidade, porque senão eu vou cair numa heresia. Eu não posso negar a sua divindade. Então eu tenho que crer nas duas coisas. Et vere Deus, et vere homo. 100% Deus, 100% homem. Porque se ele não é Deus, não pode me perdoar. Certo? Veja as implicações. Se eu nego que Jesus é divino, então eu não posso ter salvação, porque ninguém a não ser Deus pode salvar. Mas se eu nego que ele também é plenamente humano, ele não pode ser uma oferta no meu lugar. Porque se eu digo que ele é só Deus, então Deus não pode ser uma oferta no lugar dos homens. Então eu tenho que saber que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. Assim é a Bíblia. Se eu digo que a Bíblia é, deixa eu ver aqui, eles falavam por parábolas. Isso, mas tem um contexto, pessoal. Tenham cuidado só em citar os textos, porque se a gente citar texto fora do contexto, quando a Bíblia diz que Jesus falava por parábolas, é porque Jesus está falando, está num texto que a gente chama de polêmico, ou na teologia a gente chama de controvérsia. Ele está num embate com os judeus, com a liderança judaica. E aí ele vai dizer, olha, eu falo por parábolas, porque vocês não querem entender. E aí depois os discípulos chegam e perguntam, Senhor, por que o Senhor fala a eles sempre por parábolas? Jesus diz, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, Jesus não fala diretamente a quem não quer ouvir. Lembre que foi ele que disse, não lanceis as minhas pérolas para os porcos, nem atireis o que é santo aos cães. Então, quando o texto lá está falando, então tenha cuidado para não picotar. Aprenda a ler a Bíblia dentro do seu contexto, porque ele diz assim, porque a voz é dada, aí ó,
conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Certo? Então esse texto, meu irmão Eduardo, ele está falando com a liderança judaica que resistiu ao Messias, que não creu, e aí Jesus diz, fala para eles em parábolas, para que só entendam aqueles que se aplicam a querer conhecer, porque quem não quer conhecer, a parábola entra por um ouvido, sai pelo outro e não produz nada, mas quem quer conhecer diz, espera aí. É tanto que os discípulos chegaram e disseram, Senhor, explica-nos a parábola. E aí Jesus fica atribulado e Jesus diz, mas até vós ainda estáis sem entender? Certo? Então, existe uma mediação humana. Deus usou homens. A Bíblia diz, mas os homens santos falaram, movidos da parte de Deus pelo Espírito Santo. Então, esses homens falaram. Então, nós temos a natureza humana. Então, Deus podia fazer sozinho. Deus podia fazer um livro e fazer ele aparecer. Mas o método de Deus foi escrever um livro através de homens, usando sua cultura, usando seus dons, usando a época onde eles estavam, usando os lugares. As parábolas foram um juízo de Deus contra os fariseus que blasfemavam isso, certo? Na verdade, era uma maneira de ocultar desse povo aquilo que eles não queriam e de deixar os que queriam com interesse de compreender. Porque assim, irmãos, muita gente hoje não quer estudar. Muita gente hoje acha que já sabe tudo e ele não quer crescer, ele não quer amadurecer. E outros têm a humildade que vocês têm de dizer assim, rapaz, vamos ouvir mais, vamos tentar aprender mais, vamos tentar dar chance de pessoas. Eu tive um testemunho lindo de um irmão que há muito tempo estuda, e no dia do meu aniversário ele disse, pessoal, eu nunca imaginei que nessa idade eu fosse encontrar alguém que ainda pudesse me corrigir, e ainda pudesse ensinar coisas que eu não sabia, e eu encontrei. E aquilo me deixou profundamente feliz. Então, existe a mediação humana. Então, a Bíblia tem duas naturezas. Ela é divina, ela é inspirada, ela precisa do Espírito Santo iluminando, ela precisa de muita oração, mas ela também tem uma natureza humana. Se eu negar a natureza divina, ela deixa de ser palavra de Deus. Mas se eu negar a palavra humana, então eu não sei a quem Deus está falando. Se ela é só divina e ela não tem a natureza humana, então Corinto não é Corinto. Então Éfeso não é Éfeso. Então não existe um lugar geográfico. Então não existe um lugar no tempo e no espaço. Então eu não posso entender nada do que está na Bíblia, porque eu não acredito na natureza humana. Mas quando você acredita na natureza humana, você diz assim, porque a ideia é que nós entendemos assim, que Deus falou Deus direto para nós. Mas Deus não fala assim direto, Deus, nós. Deus fala assim, Deus, o destinatário daquela época, e depois a nós. Então, porque a Bíblia tem essa natureza humana, que essa mediação, a Bíblia foi escrita por homens e mulheres. Deus abençoe pastor Paulo Aires. As parábolas foram assim. Então, o que acontece a Bíblia tem essa mediação. Então, Deus falou. Então, como a Bíblia tem a natureza humana, eu preciso saber onde é que fica Éfeso. Eu preciso saber que Éfeso é a capital da província romana da Ásia.
eu preciso saber como era a cidade de Éfeso. Eu preciso saber como Paulo chegou lá. E eu preciso saber que Paulo escreveu esta carta não apenas aos irmãos de Éfeso, porque em alguns textos mais novos não vai ter a palavra em Éfeso no grego, ou aos Efésios. Por quê? Porque era uma carta circular, ou seja, era uma carta para ser lida na igreja de Éfeso, mas não apenas na igreja de Éfeso, em toda aquela região da Ásia Menor. Porque de 1 a 3 ele está falando de teologia. De 3 ao 6, do 4 ao 6 ele está falando de como aplicar essa teologia à prática. Então, se eu não acredito na natureza humana, vai ser muito difícil eu saber onde é Éfeso. Aí é onde há uma pergunta que o irmão Fabiano me fez sobre a questão de alegoria. Aí sim. Aí o negócio complica, porque aí a gente vai dizer Éfeso é o céu, fala das regiões celestiais, dos rudimentos do mundo. Como Santo Agostinho um dia se equivocou, ele foi comentar a parábola do bom samaritano, e ele disse que descer de Jerusalém para Jericó era descer da cidade da bênção para a cidade da maldição, era se desviar. Então ele faz uma alegoria de todos os pormenores, porque existe interpretação, alegorização e aplicação. Hoje o que nós temos muito chama-se aplicação, sem interpretação. Porque quando eu interpreto para não aplicar a coisa errada. Aí a alegoria de Santo Agostinho é a seguinte: e vieram os assaltantes e o assaltaram. Então era o diabo e os demônios. E deixaram no meio morto, quer dizer que ele ficou alienado de Deus. Passou um levita e um sacerdote. Aí diz assim, a religião. Passou um samaritano, aí de Jesus, levou para uma estalagem, a igreja, deu 2 denários, o dízimo e as ofertas, e disse, o mais eu te pagarei quando voltar a segunda vinda de Cristo. Então isso é alegoria. Isso é você tirar todo o ensino e transformar em alegoria, e fazer daquele ensino dizer coisas que ele jamais, que o texto jamais teve a necessidade, o desejo de dizer. Então isto é alegoria. O que é interpretação? É você chegar e dizer assim, espera aí, eu vou ver o que vem antes e o que vem depois. Onde é que esse texto está inserido e por que ele está aqui? Aí Jesus está numa polêmica, numa controvérsia. Jesus está pregando, chega um homem e tenta ridicularizar, porque tem aluno que assente, só vem para causar. E Jesus está pregando, aí vem um doutor da lei, e ele está lá enciumado, porque Jesus está pregando. E aquele doutor da lei, ele diz assim, mestre, professor, que ele chamava de Moré. Moré é a palavra professor em hebraico. Por isso que a Bíblia diz que Abraão foi morar lá nos carvalhos de Moré, ou de Mane. Certo? Então, era o centro da cultura pagã, onde Abraão foi morar. Então, o que acontece? Aquele homem chega e diz, mestre, quais são os maiores mandamentos da lei? Aí Jesus, sabendo, que ele passa a bola para Jesus, e aí Jesus devolve e diz, como você lê? Qual é a sua interpretação? Qual é a sua visão? Para que eu possa dar a minha. Ele diz, amarás o Senhor teu Deus e o seu próximo a ti mesmo. Jesus está certo. Você interpretou corretamente. Interpretar é fácil. Aí Jesus chega para ele assim, agora vá e faça isso. Aí o homem fica assim, a Bíblia diz querendo se justificar. Isso é interpretação. Aquele homem agora querendo se justificar, certo? Porque ele percebeu que não era tão fácil,
Chega lá, ele tinha interpretado, Jesus já tinha explicado isso, ele provavelmente ouviu, e ele dá a resposta corretinha. Por isso que eu digo, responder uma pergunta na prova nem sempre significa que você aprendeu, certo? Aqui tem assim, eita, pessoal, agora está difícil de externo do cano, associar instrumentos, medidas, usando na construção, em sentido metafórico, sugere a ideia de agir dentro das medidas, o que traz implicada concepção. Certo? Então depois eu vou ler com clareza para que eu possa entender e explicar. Hoje nós temos muitos métodos de interpretação e vocês vão aprender aqui. Tem muita coisa ainda, nós estamos apenas dando os primeiros passos, nós estamos como bebês engatinhando ainda, certo? Então o que acontece agora é que numa interpretação, Jesus chega para aquele homem e diz, vai e faça. E aí ele percebe que não basta saber, que o problema não é só saber, é poder fazer. Aí, como ele não pode dizer quem é o meu Deus, porque ele é monoteísta, porque se ele fosse politeísta, ele poderia dizer qual Deus? Qual Deus eu devo amar? Mas ele não pode dizer isso, então ele faz uma pergunta para não ficar por baixo. Porque ele não tem a humildade de dizer assim, puxa vida, eu errei, o senhor me consertou, o senhor ensinou direito, e muito obrigado. Como vocês, meus alunos, têm. Então aquele homem, como ele não queria saber da mensagem de Jesus, ele está ali só para causar, aí ele diz assim, quem é o meu próximo? Já que ele não pode dizer quem é o meu Deus, que Jesus ia dizer, peraí, você é mestre da lei, não sabe quem é o seu Deus? Aí Jesus chega para aquele homem e diz, olha, já que você está perguntando, Jesus diz, a pergunta não é quem é meu próximo. A pergunta correta é de quem eu sou o próximo. Aí Jesus conta a história do bom samaritano, que o homem desceu de Jerusalém para Jericó, que ele foi assaltado. Aquilo era muito comum nos dias de Jesus, então todo mundo sabia. E era a mesma coisa que você ouviu hoje, político foi pego roubando, certo? E aí Jesus passou um sacerdote, passou um levita, e é porque eles estavam fazendo o que a religião mandava. A religião dizia assim, não toque no morto. O judeu era proibido de tocar no morto. Então ele vem, ele olha e diz, olha, vai que esse homem está morto, e eu chego e toco, e aí eu me torno impuro, então não posso entrar no templo da próxima vez, então o melhor é passar por longe. E você vai perceber que muitas vezes as nossas práticas religiosas, ao invés de nos abençoar, nos atrapalham na caminhada com Deus. E aí o levita vem e diz, não, epa, eu também não vou chegar perto. A religião que eu pratico manda que eu não chegue perto de morto. E principalmente eu sei lá quem é esse homem, eu sei lá se ele não é um samaritano, eu não sei quem é, então deixa ele aí. Certo? Então eles não podiam tocar, então eles imaginam que o homem está morto, ou que é de outra nação, as duas coisas eram proibidas, as duas coisas os tornavam imundos, e eles deixam e vão embora. Então eles imaginam estar fazendo o certo. Não é como a gente geralmente pensa, que eles estão fazendo o errado. Não, eles estão fazendo justamente o que a religião manda. Não toque morto, não chegue perto de morto. Não, se você chegar perto de um morto, você fica imunda. Então o que acontece? Eles vão embora, como a religião manda. Certo? Então preste atenção, seguir a religião nem sempre significa seguir a Cristo. E nós temos que confrontar o ensino da nossa denominação com o ensino de Jesus Cristo. E aí o que acontece? E quando eu falo confrontar, não é brigar, é examinar. E aí Jesus conta a história de um samaritano, alguém que era odiado.
Se você quisesse ver um judeu com raiva, soltando fumaça pelas narinas, você falasse nos odiados samaritanos. Jesus disse: o samaritano que vinha não pensou se o homem estava morto, se era judeu, se era samaritano. Simplesmente o colocou sobre a sua cavalgadura e levou para uma estalagem. Agora você imagine uma pessoa que vem de viagem, pega um judeu, isso é interpretação. Pega um judeu que foi assaltado, que os ladrões correram, e ele chega numa cidade em busca de uma hospedaria. Com um judeu, ele está num país que não é o dele. Você imagine um brasileiro que achou uma pessoa lá na Europa, assaltado, espancado, quase morto, e sai com essa pessoa no seu carro procurando um hospital. As pessoas vão pensar que foi ele que matou, que foi ele que bateu, que foi ele que assaltou. Então aquele homem está correndo perigo. E aí ele chega, deixa numa estalagem, a turma não resolve matá-lo, acredita na história dele. Mas aí ele faz outra coisa, ele diz: olha, cuide dele. Se você gastar mais, eu te pagarei quando voltar. Só que ele não sabia quanto tempo ia durar aquele tratamento e quanto ia custar. E naquela época, se você não tivesse dinheiro para pagar a dívida, você se tornava escravo. Então aquele homem está arriscando a pele por alguém que ele nem conhece, por talvez um judeu. Provavelmente aquele homem era judeu, alguém que o odiava. Então ele está arriscando-se a se tornar um escravo, a contrair uma dívida impagável, mas ele está fazendo tudo. Aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele que foi assaltado? Aí o doutor da lei, que era professor também, ele chega e diz assim: o que o ajudou. Ele não tem coragem de dizer o samaritano. Ele tem tanto ódio que ele não consegue pronunciar o nome samaritano. Ele diz: o que o ajudou. Aí Jesus diz: vá e faça do mesmo jeito. Então, isso é interpretação. Então, nós já vimos a alegorização. É quando Agostinho diz: descia de Jerusalém para Jericó, se desviou, desceu dos caminhos de Deus para os caminhos para a cidade da maldição. O diabo e os demônios são os assaltantes. Levita e a religião samaritana é Jesus. Aí nós vimos a interpretação. Agora existe a aplicação, que é quando você pega estes princípios corretamente interpretados e vai aplicar para os nossos dias. Aí você diz assim, na aplicação, por exemplo. Aí eu não vou dar as aplicações todas, porque isso eu vou fazer na live. Então você, depois de interpretar corretamente, você pode dizer: olha, a grande pergunta aqui é quem é o meu próximo. É de quem eu sou, melhor dizendo, de quem eu sou o próximo. Certo? Aí você começa a fazer aplicações dentro de uma interpretação exegética correta. Então, se você entendeu, certo, as três coisas, o que é alegoria, o que é interpretação e o que é aplicação, porque interpretação sem aplicação fica só na história. Então, o grande desafio da exegese não é como interpretar, mas é como aplicar de forma correta aos nossos dias, é trazer a Bíblia para os corações de hoje. Então existe o que, para a gente terminar, a autoridade escrita. Então existe três coisas: a causalidade divina, Deus é a origem, existe o meio, a mediação profética, o meio para o humano, e a contextualização é isso. Contextualização é o que a gente chama de aplicação. É você contextualizar, é você trazer esse texto que você... Porque a exegese, ela é um trabalho do passado. Ela é um trabalho semelhante à da arqueologia. Eu vou tentar encontrar
espaçado. E aí qual é o grande desafio? É contextualizar, é trazer esse passado e fazer com que esse passado possa ter uma palavra para o nosso contexto. Por exemplo, eu estudo a carta aos Coríntios. E aí eu vou ver que em Corinto havia a Acrópole, que Corinto era um corredor do mundo antigo, do Oriente para o Ocidente e vice-versa. Então, Corinto foi evangelizado por Paulo e era uma cidade corrompida e uma cidade que ficava à sombra da Grécia. Então, o nosso grande trabalho é de interpretar as duas cartas de Paulo a Corinto. E aí não é o fim, quando a gente interpreta, é por isso que muita gente só faz aplicação. Quando a gente interpreta corretamente, a grande dificuldade é como contextualizar isso. É como trazer isso para o nosso contexto. Então aí você vai dizer, olha, a cidade de Corinto era uma cidade cheia de pessoas envolvidas com o homossexualismo, porque havia um incentivo, uma legitimação por causa da cultura ao deus Apolo, que era o deus da beleza masculina. Então, é natural que por causa do culto a Apolo, os homossexuais fossem a Corinto, e em Corinto houvesse tão grande quantidade de homossexuais. E quando você vê Corinto, também Corinto é sede do culto da deusa Afrodite, Diana. E esta deusa é a deusa, certo, da libertinagem, do sexo desenfreado. E lá tinha um templo na Acrocorinto, lá no alto do monte, na Acrópole. Havia uma cidade pequena só dela, com 1000 sacerdotisas cultuais que vendiam seus corpos como religião e levavam as oferendas, e elas desciam à noite e pela manhã elas levavam as oferendas. Então era comum em Corinto a venda do corpo, e era comum que todo homem sem Deus, que possuía dinheiro, quando queria pecar, ele resolvia fazer uma viagem de negócio que envolvia o Oriente e o Ocidente, e ele tinha por obrigação de parar em Corinto, então ele aproveitava para pecar, e aí criou-se o verbo corintianizar, que não quer dizer tornar corintiano. Corintianizar significa estar aberto a todo tipo de devassidão. Então aí quando a gente se informa destas coisas, aí a gente pode contextualizar a mensagem. Então o grande problema hoje é que nós temos gente que está tão aficionada em contextualizar a mensagem bíblica que se esquece dos passos, que se esquece de uma exegese, de uma interpretação correta, para tentar contextualizar, e nesta contextualização acabam dizendo que Deus nunca quis dizer, nem lá atrás, nem na atualidade. Eu, Yuri, Deus abençoe. Então, a autoridade escrita. Para a gente terminar nossa aula de hoje, nós temos a causalidade divina, Deus é a causa das Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós temos a mediação humana, então a Bíblia tem uma natureza humana. Então, porque a Bíblia tem uma natureza humana, eu preciso saber, certo? Onde era Tessalônica. Porque Paulo foi a Tessalônica, quando ele chegou lá, como era a situação.
O que os tessalonicenses gostavam? Eles eram aficionados por escatologia. Que Deus o abençoe, meu irmão Yuri. Eu tenho um apreço, eu quero mandar um abraço para toda a sua família, para a minha irmã, sua mãe, tão querida, para toda a sua família. Então, o que acontece? Nós temos que saber quando Paulo chegou em Tessalônica. Qual era o problema em Tessalônica? Nós temos que saber por que Paulo escreveu uma carta e depois ele escreve a segunda. Que geralmente quando Paulo escreve uma carta e ele escreve uma segunda é porque a primeira foi mal compreendida. Lembre a toda a sua família, certo? Ao cunhado, que agora me foge o nome, a todos aqueles que estiveram ali conosco. E eu o parabenizo, meu irmão, porque hoje você é um psicólogo e que Deus o abençoe na trajetória, que Deus o abençoe, Yuri, na sua caminhada profissional, que Deus o use poderosamente nesse dom que Deus te deu e que você possa ser instrumento de bênção nas mãos de Deus, para a glória de Deus, porque não é só pregando que a gente faz a obra de Deus, mas quando você atende alguém com amor, como Paulo nos orienta e direciona, ele diz: façais tudo, tanto aos bons como aos ruins, como ao Senhor. Então, cada cliente que entrar no seu consultório, atenda-o como se você fosse atender a Jesus Cristo. E você vai se destacar cada dia mais, porque eu acredito no teu potencial, sei que você é um rapaz estudioso e que tem uma vocação. Deus abençoe toda a sua família. Então, pessoal, nós temos a causalidade divina, a mediação humana, então toda a Bíblia tem o lado humano dela. E aí que entra o estudo. Se eu quero estudar o Apocalipse, eu tenho que saber onde era a Ásia. Eu tenho que saber que o último autor, que o último apóstolo vivo foi João. Que esse João está preso e eu tenho que saber onde é que é essa ilha de Patmos. E eu tenho que saber quem era o governador ou o imperador romano. E eu tenho que saber como é que as pessoas entendiam aqueles símbolos. Dani, Deus abençoe. Como eram aqueles símbolos, o que aqueles símbolos representavam naquela época. A grande dificuldade da gente entender as Escrituras é porque as Escrituras usam coisas de 2000 anos atrás, de uma cultura completamente distinta. E aí que é completamente diferente da brasileira, da ocidental. E nós muitas vezes queremos entender a Bíblia não com a mente do judeu, mas com a nossa mente ocidental. Aí a coisa vai complicar. Então, quando eu vou estudar um livro, eu tenho que saber, Mateus escreveu para quem? Ele escreveu, ele tinha em mira, em primeiro lugar, os judeus. E qual era o objetivo dele? Mostrar, provar que Jesus Cristo é o Messias esperado e é o Rei. E é um profeta, e é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. É por isso que Mateus vai dizer, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, característico de Mateus. Aí ele começa com a genealogia. Lucas vai apresentar Jesus não para o judeu, ele vai apresentar para os gregos que estavam em busca de um homem perfeito, do ser humano perfeito. Aí ele começa com a genealogia. Marcos, quando escreve curto. Marcos tinha um dom que eu não tenho, que é o de sintetizar. Eu não sei falar pouco, eu não sei escrever pouco,
Então, o que acontece? Marcos escreve aos romanos, e ele escreve como Jesus sendo servo. E aí o servo, ninguém quer saber genealogia do servo. Naqueles dias queria saber se o servo era eficiente. E aí João já escreve sobre outro prisma. É o mesmo evangelho, mas visto e escrito com objetivos e destinatário diferentes. João escreve que Jesus é Deus, e aí Deus não tem genealogia. E aí quando você lê só um evangelho, se você lê só Mateus, você vai ver que Jesus é o rei dos judeus, é o Messias prometido. Mas se você ler Marcos, você vai ver que além de ser o Messias, ele é o servo perfeito, é o servo fiel, é o servo sofredor lá de Isaías 53. E se você ler Lucas, vai ver que Jesus é o homem perfeito. E se você ler João, vai ver que além de ser o Messias prometido, o servo de Yahvé, o homem perfeito, ele é Deus. Então, aí a revelação sobre Jesus Cristo, nós podemos ter uma noção do que ele é. Mas isso eu só posso ter se eu estudar. Então, para terminar, diz assim, a autoridade escrita é agora a revelação. Aí eu vou citar o texto que eu disse do começo. Deuteronômio 4:2 diz assim, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2. Então, porque a palavra escrita estava agora completa, Deus já tinha se revelado, Deus chega e dá uma orientação e uma advertência a Moisés, dizendo, não acrescentareis a palavra que eu vos mando, e nem diminuireis dela. Então ele está dizendo aqui é o suficiente. Então nós temos uma Bíblia que tem uma origem em Deus, perpassa pela humanidade, então ela tem uma natureza também humana, e ela se torna uma autoridade escrita, a suprema regra de fé e prática. Então não é o que eu digo, não é o que o fulano diz, não é o que a doutrina da minha igreja diz, é o que a Escritura diz. Que Deus abençoe. Deixa um comentário na página, segue a nossa página Comunidade Bíblica Online, é uma igreja, traz tua família para seguir, e esta aula vai estar lá no YouTube para você. E você que quer se matricular nesse curso à distância, você que ainda não fez um curso de teologia, você que não tem tempo de estar numa sala de aula, você que tem muitas tarefas, você que só tem um horário muitas vezes à noite, lá para depois das 10 horas, eu quero dizer que você pode fazer esse seminário teológico à distância. Você liga para o Zap, você manda uma mensagem para o Zap 92037604 e faz a sua matrícula. Faça a sua matrícula, faça a matrícula da sua família. Aí eu envio o material gratuitamente. E você vai pagar uma mensalidade e uma matrícula suave, que na verdade é apenas um preço simbólico. Certo? Porque eu tenho família para sustentar e as entradas que você pagar, a matrícula e o ensino é de graça. Porque tem gente que diz assim, por que Jesus de graça dá e de graça receber? É de graça, tá? É de graça. Agora eu tive que estudar muito, tive que comprar muitos livros, tive que fazer faculdade, tive que lanchar, tive que gastar gasolina, passei 5 anos estudando só na primeira, passei mais 2 anos para fazer a pós-graduação, gastei absurdo com livros, e hoje eu tenho uma família, porque uma vez me perguntaram, pastor, é bíblico um pastor ser sustentado? Sim, a Bíblia Sagrada diz.
Sejam dignos de duplicada honra os que ensinam a palavra. E honra ali é a palavra timê. Timê pode ser traduzido de duas maneiras: dignos de dobrados honorários ou digno de duplicada honra. E Jesus diz: quem vive do Evangelho, coma do Evangelho. Mas eu sempre procurei trabalhar para não depender só da igreja, para poder não ter a minha boca amordaçada, poder dizer sempre o que Deus quer. Certo? Então esse seminário foi criado para abençoar sua vida. E nesse seminário nós cobramos uma taxa de R$50 a matrícula e de R$50 a mensalidade. É uma taxa simbólica, porque você vai pegar qualquer seminário que não ensina, esse é o avançado, e que ele vai cobrar 340, é a menor mensalidade, certo? Então nesse você vai pagar R$50 a matrícula, R$50 a mensalidade, se você desejar. Então entre em contato, nós estamos aí para abençoar a sua vida. E eu vou sempre com as aulas aqui ao vivo, certo? Toda quinta-feira, e a primeira e a segunda e a quarta segunda de cada mês. Então, segunda e a quarta segunda de cada mês. E toda quinta tem aula aqui, gratuitamente, para quem quiser assistir. Agora, quem quiser ter o diploma, quem quiser ter um curso, aí você pergunta: pastor, esse curso é reconhecido pelo MEC? Não, não existe curso de teologia reconhecido pelo MEC. O que existe é quando você termina, você recebe o diploma, o certificado, e você recebe o seu histórico escolar, e aí você vai procurar uma faculdade para convalidar, para transformar o seu diploma, e aí vai de 6 a 8 meses, em um diploma reconhecido, certo? Então, que Deus o abençoe, fiquem com Deus, Deus dê a vocês uma noite de paz e de bênção, em nome de Jesus. Até amanhã, ao meio-dia, com a graça de Deus. Amém.